Na lógica formal, nós trabalhamos bastante com as proposições, que são sentenças que a gente consegue definir se são verdadeiras ou falsas. E assim nós trabalhamos em diversas situações, na construção de tabelas verdades e tudo mais. Mas há um tipo de sentença ou de proposição que não é exatamente como aquelas que a gente costuma trabalhar ou que trabalhou na lógica até o momento, mas que também são importantes e que delas vem uma outra parte da lógica, algumas outras definições, alguns outros conceitos também importantes. Então eu vou falar um pouco nesse vídeo dos tais predicados, né? Então, o que são esses predicados? Então, vamos aqui ao nosso primeiro slide para começar a entender melhor essa situação e como trabalhar. Então, nós temos uma proposição, ela é uma sentença declarativa, isso já foi definido, que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Exemplo, 8 é um número natural. Sim, você sabe, se você sabe o que é um número natural, você vai poder classificar isso como verdadeiro ou falso. Realmente, 8 é um número natural, tá? Então, essa é uma proposição verdadeira. Marcos é professor. Bom, eu não sei quem é esse Marcos, né? Mas quem conhece o Marcos vai poder declarar se é verdadeira ou falsa exatamente essa proposição. Tá? Então, é uma proposição declarativa. E vamos dizer, o sujeito está bem definido, né? O Marcos. Né? Assim como na anterior, o sujeito é o 8. O número 8 é um número natural. Tá? Aí você tem como avaliar. Agora, há situações, e exatamente aí que eu coloquei no início, né, do nosso vídeo, é que há sentenças que eu não tenho como definir, pelo menos só por ela, né, só pela sentença, se ela é classificada como verdadeira ou falsa. Tá? Que são sentenças abertas, são os chamados predicados. Então, predicado é uma sentença aberta, com sujeito indefinido. Olha lá o nosso exemplo. Tá? Você fala, mas é praticamente a mesma proposição que a anterior, só que agora eu estou falando que x é um número natural, né? Não mais. É a mesma ideia aqui quando você estudou lá no ensino fundamental, aritmética, né? Você tem lá 2 mais 3 é igual a 5. Legal, é verdade. Né? Agora você coloca x mais 3 é igual a 5. Você tirou o 2, você está colocando x. É verdade isso? Bom, vai depender do valor que você atribui a x. Então começa a entrar exatamente o uso das letras para representar números ou conjuntos de números. Né? E a partir daí relações matemáticas, x, y e assim por diante. É uma ideia parecida aqui. Se lá nós tínhamos, anteriormente, nós tínhamos proposições que são sentenças declarativas, bem definidas, como fazendo o paralelo aí, como nós tínhamos as sentenças numéricas lá no ensino fundamental, depois nós começamos a inserir letras que definem números ou conjuntos de números, valores desconhecidos, né? Relação entre variáveis e assim por diante. Aqui nós temos os predicados ou as sentenças abertas. Tá? Um outro exemplo aqui é x é professor. Tá? Quem é x? Depende de quem é x. Tem x que é professor, tem x que não é professor. Né? Então vai depender do valor de x. O sujeito não está bem definido aí. Tá? Eu sei, o sujeito é x, tá? Mas quem é x? Esse é o problema. Né? Aí, quando nós começamos a trabalhar com sentenças abertas, com predicados, há necessidade de nós definirmos conjunto universo e conjunto verdade. Tá? O conjunto universo é o conjunto de possibilidades lógicas que a variável x pode assumir numa sentença aberta. Mesma ideia também do conjunto universo lá na resolução de equações. É o conjunto que contém todos os possíveis valores envolvidos ali no problema. Conjunto dos reais, dos inteiros, dos naturais, seja o que for. Tá? E lá também nós definimos numa equação o conjunto verdade, que é o conjunto formado pelo valor que satisfaz a equação, ou pelos valores que satisfazem a equação. E aqui também temos o conjunto verdade, conjunto que contém o elemento que, ao substituir a variável x, torna a sentença verdadeira. Ou, está aí também no plural, que contém os elementos que, ao serem substituídos, né, na variável x, ou colocados no lugar da variável x, tornam a sentença verdadeira também.
Vamos a um exemplo para entender bem essa situação. O exemplo aqui simples de ser analisado, mas a gente vai explorar um pouco a ideia de sentença aberta e também de universo e de conjunto verdade. Vamos considerar a seguinte sentença aberta. E um detalhe também, aproveitando aqui essa sentença, quando nós nos referimos a uma sentença, uma proposição, né, simplesmente, uma sentença declarativa, tá? A gente costuma representar por P, Q, a letra que quiser. Quando essa sentença, né, ela é aberta, quer dizer, ela é um predicado, a gente costuma chamar de P de X, P de Y, seja o que for, né? Quer dizer, é uma proposição, mas que depende de X, ok? E aí está dependendo de X, porque a sentença diz que X mais 5 é maior ou igual a 2. Então, essa proposição, ela é verdadeira? Bom, se eu tivesse falado assim, 1 mais 5, colocado 1 no lugar do X, 1 mais 5 é maior que 2, beleza, né? É maior que 2, é verdadeira. Mas ali fala X, não está falando que é 1. Tá? Então vai depender do valor que atribui a X. Se no lugar do X eu coloco menos 10 mais 5 é maior ou igual a 2? Não. Então a sentença passa a não ser verdadeira. Então depende do valor do X exatamente. Vamos exatamente, a partir dessa sentença aberta, né, obter o conjunto verdade para os seguintes conjuntos universos. Então vai depender do conjunto universo. Letra A, conjunto universo formado pelo menos 6, menos 5 e menos 4. O B, o conjunto universo é o conjunto dos números naturais. Na letra C, o universo é o conjunto dos inteiros. E na letra D, o conjunto dos números reais. Isso para mostrar também que o conjunto verdade vai ser, lógico, ele depende da sentença, né? Mas também vai depender do conjunto universo que é definido, ok? Então vamos à resolução da letra A. Está aí a nossa proposição, nossa sentença aberta, nosso predicado. X mais 5 maior ou igual a 2. Isso equivale, né, a gente sabe que se trabalhar essa inequação, equivale a dizer que x é maior ou igual a menos 3, né? Se você subtrair 5 dos dois lados, você vai ter x maior ou igual a 2 menos 5, que é menos 3. Perfeito? Então, facilita aí a nossa análise um pouquinho mais direta, né? Letra A, o nosso universo é menos 6, menos 5 e menos 4. Dentre os conjuntos desse universo, né, qual ou quais satisfazem a nossa proposição P? O menos 6 no lugar do x. Menos 6 é maior ou igual a menos 3? Não, é menor. Menos 5? Também não. Menos 4? Idem, também não é, né? Então, na verdade, nenhum elemento do universo, do que eu defini como universo, satisfaz a proposição. Quer dizer que essa proposição ela é sempre falsa. O conjunto verdade é vazio. Não há nenhum valor que satisfaça a sentença, né? O predicado, a P de X. A gente chama de contradição, né? Contradição é uma proposição sempre falsa, qualquer que seja o X aí no caso. Letra B. Então, a mesma sentença P de X, sentença aberta, agora o nosso universo é o conjunto dos naturais. Quais são os naturais que satisfazem essa proposição? Bom, qualquer natural maior ou igual a menos 3, ok. Só que natural é 0, 1, 2, 3, né? Você poderia ter colocado ali o menos 2, menos 1, mas não são números naturais. Então, nosso conjunto verdade agora, nesse caso, tá, é 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ou seja, é o próprio conjunto universo. Quer dizer que essa P de X, ela é verdadeira qualquer que seja o X, para todo X. Se ela é verdadeira para todo X, né, ela é uma tautologia. Tautologia é uma sentença sempre verdadeira. Perfeito? Letra C, agora é o conjunto dos inteiros. Quais são os inteiros maiores ou iguais a menos 3? O menos 3, o menos 2, o menos 1, 0, 1, 2, 3. Agora não é o próprio universo, né, que não são todos os inteiros aí presentes. Esse é o nosso conjunto verdade. Então essa é uma sentença aberta simplesmente para o universo considerado como sendo conjunto dos números reais, inteiros, perdão. Agora, na letra D, para finalizar, a gente tem o conjunto dos números reais, então vamos à resolução, está aqui. Nesse caso, não dá para enumerar os valores, eu preciso representar o conjunto dessa forma. Qualquer x pertencente aos reais, tais que sejam maiores ou iguais a menos 3, ou seja, do menos 3 em diante. Não dá para enumerar porque é um conjunto
finito. Mas dessa forma a gente consegue fazer exatamente essa associação entre conjunto verdade, conjunto universo, e sempre que se fala em conjunto verdade, conjunto universo, nós estamos considerando aí sentenças abertas, predicados, P de x, Q de x, R de x e assim por diante.